Graça e paz, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um culto e esse último culto totalmente online e BBB a partir do próximo domingo, se Deus permitir, embora os cultos continuem sendo transmitidos ao vivo, de forma online, via internet, já teremos a possibilidade de nos reunirmos presencialmente e embora ainda com algumas restrições que deveremos observar e algumas delas já serão explicadas nesse culto. Vamos então orar pedindo que Deus nos abençoe mais uma vez nesse momento juntos. Obrigado, Jesus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado como indivíduos, como famílias e também como igreja. Durante todo esse tempo não nos faltou a Tua graça, a Tua misericórdia e a Tua provisão, tanto material quanto espiritual. Por isso te agradecemos por isso. Nos reunimos agora como igreja para prestar culto ao Senhor em reconhecimento a tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor faz. Recebe então o nosso culto mais uma vez e nos abençoe para a Tua glória e no Teu nome. Amém.
aqui no nosso último culto gravado online. A partir de semana que vem, nós podemos voltar a congregar como igreja, fisicamente no nosso templo, na nossa capela. Os nossos cultos continuarão sendo passados ao vivo e online no nosso canal do YouTube, para que a gente possa voltar aos nossos cultos presenciais de forma correta, seguindo as regras. Temos algumas normas que foram conversadas pelo Conselho da Igreja, junto com a Igreja Suíça, com base em todas as regras do governo suíço. Então eu vou passar para vocês, para que cada um já saiba e a gente já vá se acostumando com essas novas regras que a gente vai precisar ter ao congregar fisicamente. A primeira coisa é com relação ao portão. Ele será aberto mais ou menos 20 minutos antes do culto, para evitar qualquer aglomeração. Lembrando que o portão também vai ficar encostado, o lar de idosos exige isso de nós. Com relação ao lar de idosos, lembrando que é proibido que nós tenhamos acesso ao jardim do lar de idosos, assim como é proibido que nós tenhamos contato com qualquer um dos idosos. Ao entrarmos na igreja, algumas pessoas estarão responsáveis em registrar o nome de todo mundo que vai estar participando, nome, sobrenome e telefone. Ali também vai haver um local para que a gente possa higienizar as nossas mãos, e é sugerido que a gente faça isso também ao sair da igreja. As crianças vão direto para a salinha delas, então elas não vão participar do culto inicialmente, elas vão direto, os maiores vão sozinhos e os pequenininhos que um dos pais os leve e também os busque ao final do culto. A regra de distância permanece, então nós temos que ter 2 metros, né, enquanto estamos em pé, uns dos outros, e quando estamos sentados nós temos que ter uma cadeira de distância. Então pessoas da mesma família podem sentar uma ao lado da outra, quando não é da mesma família, uma cadeira de distância. Nós teremos o grupo de louvor, porém a igreja ainda não vai poder cantar. O café, a cozinha está fechada, então não teremos café, não teremos bebida, não teremos nada, e pedimos que nenhum dos irmãos acesse a cozinha, tá? Se você é do grupo de risco, a nossa recomendação, assim como vem a recomendação do governo suíço, é para que você ainda fique em casa, ainda se proteja um pouco mais. Se é da tua vontade participar do culto presencial, será muito bem-vindo. A nossa recomendação é para que você se proteja ao máximo possível, obedecendo a regra de distância e, quem sabe, o uso que é recomendado da máscara também. Se houver alguém doente na família ou algum de nós mesmos estiver doente, é proibida a ida ao culto, tá? Então, pessoas doentes ou que estão em contato com outras pessoas que estão doentes, a recomendação é de que fiquem em casa. E os voluntários, nós trabalhamos na nossa igreja com voluntários, e mais do que nunca o trabalho é super voluntário. Então, se alguém que esteve ajudando até então não se sente confortável de ajudar por causa da situação a qual temos vivido, então por favor entre em contato com o seu líder de ministério ou com o pastor da igreja. Essa semana, então, teremos a nossa última reunião de oração virtual, será na quarta-feira. O pastor Ricardo estará mandando o link, como tem feito desde esse início dessa nossa quarentena, desse período de isolamento social. Então, todos aqueles que participaram até então, ou que gostariam de participar uma vez, sintam-se muito bem-vindos a participarem conosco. Uma notícia que a gente gostaria de compartilhar com vocês, um pedido de oração, na verdade, é sobre o praticante, a pessoa que iria ajudar, que vai ajudar com os nossos adolescentes, com os nossos jovens na igreja. Então, há mais de um ano, nós temos procurado, distribuímos anúncios de vagas em diversos sites, lugares onde se estuda teologia, aqui na Suíça, até na nossa fronteira com a Alemanha, e infelizmente não encontramos ainda ninguém para preencher essa vaga. Então nós gostaríamos de, como liderança da igreja, pedir que todos estejam conosco, orando sobre isso, para que logo a gente possa encontrar algum rapaz, uma moça, algum adulto que possa estar nos auxiliando nesse ministério nessa faixa etária de adolescentes até jovens, que é uma faixa etária tão preciosa, assim como todas as outras, mas que eles ainda não contam com uma ajuda específica. E por último, gostaria de agradecer
a todos aqueles irmãos que têm sido fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, que mesmo nesse período estranho de dificuldades, tem contribuído para com a nossa igreja. Lembrando que nós temos as nossas obrigações de salário, temos a nossa obrigação de aluguel do templo, muitos impostos também, então pedimos a sensibilidade de todos os irmãos para estarem contribuindo para com a igreja. E por último, eu gostaria de deixar um versículo que eu gosto muito, fica no Salmo 40, e esse é um salmo que vocês vão ver, quando a gente lê todo o salmo ali, é um salmo de Davi, e ele passa por muitos problemas. Ele diz que os problemas são incontáveis ao redor dele. Porém, tem um momento no salmo que ele louva a Deus, ele olha para Deus, eu imagino isso, né? Que ele olha assim, ele imagina Deus e ele fala isso: Senhor meu, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Então a gente pode ver, mesmo em períodos de dificuldades, como Deus continua fiel, e quando a gente tem a perspectiva desse grande amor e da eternidade, a gente pode confiar que Deus tem os melhores planos para conosco. Então eu gostaria de concluir esse período orando. Querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo seu grande amor. Queremos te agradecer pela sua bondade, pela sua fidelidade. Te agradecer porque o Senhor tem olhado para nós, Senhor. E mesmo nesse período de isolamento social, de distanciamento social, obrigado porque podemos estar espiritualmente unidos e porque nada pode nos separar do Senhor. Queremos te agradecer pela sua igreja aqui em Basel, porque tantas pessoas conseguiram participar de forma online. Queremos te agradecer, ó Deus, por esses recursos. Colocar diante do Senhor também, Senhor, esse pedido que temos de termos um praticante para nos ajudar com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. Temos certeza que o Senhor já tem preparado alguém. E pedimos, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor se apresse em nos atender nesse pedido. Colocamos diante do Senhor também, Senhor, todos os dízimos e ofertas, Senhor, toda essa ajuda financeira que temos recebido ao longo dos anos, Senhor. E obrigado por cada irmão que tem servido, que tem doado, que tem devolvido ao Senhor parte daquilo com o qual o Senhor tem nos abençoado. E pedimos que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, abençoa a liderança da sua igreja, as pessoas que estarão usando esse dinheiro, Senhor, que possamos usar da melhor forma, agindo com sabedoria. Fica conosco, Senhor, nesse culto, e nós queremos dizer que nós te adoramos, nós te amamos e nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Don't you
Convido você a abrir agora sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4, e nós vamos ler a partir do versículo de número 11, Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 11, que diz assim: E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A comunhão dos santos. A comunhão dos santos, esta foi a frase que veio ao meu coração, à minha mente, quando pensava e orava em relação a uma palavra para compartilhar hoje com os irmãos, neste que é o último culto, antes de podermos novamente nos reunirmos como igreja, embora ainda com algumas restrições. Você sabe que a Bíblia, ela fala tanto a respeito de comunhão, quanto a respeito dos santos, no sentido de aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue de Jesus, foram separados por Deus e para Deus, e agora formam a sua igreja, a sua comunhão, a sua família, isto é, santos no sentido de os crentes, os seguidores de Jesus. Mas esta expressão, a comunhão dos santos, essa exata expressão, ela vem daquele documento da igreja chamado o Credo Apostólico, uma declaração de fé elaborada possivelmente a partir do terceiro século, quando a Igreja de Jesus enfrentava a ameaça do gnosticismo, um tipo de seita que misturava conceitos da filosofia grega com o judaísmo, com ideias cristãs, e se afirmava cristã, mas negava tanto a encarnação quanto a ressurreição de Jesus, verdades essenciais para a nossa fé, que, portanto, era uma ameaça à unidade da igreja. Por isso, a igreja se viu forçada a elaborar um documento onde afirmava, afinal de contas, no que é que nós cremos. Então surge o Credo Apostólico, que é um resumo das verdades mais básicas da nossa fé e que possui declarações do tipo: creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, ou seja, a comunhão com
todos os crentes de todos os tempos, com todos os discípulos de Jesus hoje espalhados pela face da terra, mas também a comunhão com aqueles irmãos e irmãs que fazem parte da nossa igreja local e com quem nos reunimos para prestarmos culto a Deus, para ouvirmos a sua palavra, enfim, para sermos igreja concreta na terra. E eu entendi ser este um assunto oportuno, uma vez que já fazem quase 3 meses que não congregamos presencialmente e não seria de se estranhar que alguns começassem a levantar questões do tipo: e para que congregar? Por que não deixar as coisas como estão, ou melhor, como ficaram? Gravemos os cultos durante a semana, disponibilizemos na internet, a fim de que as pessoas possam ter acesso, assistir quando melhor puderem, desejarem. Isso não seria um alinhamento aos novos tempos, à realidade de vida das pessoas hoje? Ou seja, a pergunta que precisamos responder hoje é: quais são, de fato, as verdades bíblicas e teológicas que justificam, que sustentam essa nossa prática de nos reunirmos presencialmente para prestarmos culto a Deus? Bom, primeiro, nós nos reunimos presencialmente, insistimos nessa comunhão dos santos presencial, primeiro porque é uma tradição da igreja que tem atravessado séculos. Alguém poderia questionar: mas pastor, a Bíblia mesmo não diz que nós não devemos nos apegar a tradições humanas? Sim, é verdade. Por exemplo, Colossenses 2,8 vai dizer: ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo as tradições dos homens e não segundo Cristo. Mas a Bíblia também afirma a respeito de algumas tradições que recebemos e precisamos sim guardar, como por exemplo 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de número 15, que diz: assim, irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas oralmente ou por carta nossa. E certamente o congregar cristão está incluído nestas tradições, porque se entendermos que a igreja nasceu lá no dia do Pentecostes, quando o Espírito foi derramado, e o resultado deste boom do Espírito foram 3.000 almas convertidas, batizadas, que saíram das águas como quem sai do sepulcro para uma nova vida, o resultado não foram pessoas que foram para suas casas, viverem uma espiritualidade, uma vida cristã apenas vertical, eu e Deus, mas o resultado foi uma coletividade de fé, uma comunidade que Atos capítulo 2, 42 afirma e testemunha que perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, nas orações e na comunhão. A verdade é que o congregar não resume a vida cristã, mas dela faz parte. Tradição esta que você não é obrigado a, mas convidado, admoestado, animado a participar. Segunda razão, porque o nosso congregar presencial, a nossa comunhão presencial dos santos é testemunho. Eu já compartilhei uma vez no encontro de homens que hoje em alguns lugares do mundo, alguns homens estão indo para o islamismo porque chegam nas igrejas e veem que lá só tem mulheres, ou é formada por uma maioria feminina, e chegam então à conclusão errônea que a igreja é uma religião de mulheres, mas na verdade a igreja é uma comunhão de mulheres, de homens, de jovens, de crianças, de adolescentes, de idosos, ou seja, de todos aqueles que foram alcançados por Jesus, nele creram, se submeteram ao seu senhorio e, portanto, são agora cidadãos do reino, e deste reino a sua comunhão testemunha. Por exemplo, ainda falando daquela igreja de Atos, capítulo 4, vai nos testemunhar que Jesus reinava sobre aquela comunidade, sobre aquele povo, sobre aquela sua cidade do reino, de tal forma que entre eles não havia nenhum necessitado,
De forma que esta igreja é um referencial não apenas para a igreja de hoje, mas para as sociedades odiernas do mundo. Por quê? Porque o reino de Deus é a realidade última e a igreja, quando governada, reinada, e assim o é por Cristo, ela se torna e é aquela cidade sobre os montes, ou melhor, sobre o monte que ele falou, e que brilha como referência às outras cidades do mundo, e a elas denuncia, porque mostra, revela como as coisas estão e como elas deveriam ser, como elas estão hoje, como elas são e como serão no reino de Deus, quando o conhecimento de Deus cobrir a terra assim como as águas cobrem o mar, quando o reino de Jesus Cristo for não apenas legal no sentido de que ele já é rei e tem direito de reinar, mas quando de fato estiver reinando sobre tudo e sobre todos. E alguns veem inclusive que nesse tempo da igreja, quando ela nasceu, ainda havia escravidão, e acontecia que não apenas o patrão, mas o escravo se convertiam a Cristo e então iam juntos para a comunhão dos santos, e nessa comunhão já não havia mais diferença de posição, de dignidade, mas ambos eram iguais em dignidade diante de Cristo, e quando não, o Espírito Santo, que distribui os seus dons como quer, fazia daquele escravo pastor do seu próprio patrão na comunhão dos santos. E hoje não é diferente. Por exemplo, alguns entendem que há sentido inclusive teológico no fato de nos reunirmos no domingo, porque domingo em latim significa dia do Senhor, e a ideia é que durante a semana nós estamos servindo a estes senhores com S minúsculo nos nossos trabalhos, mas então no domingo somos libertos de todos esses senhores com letra minúscula para servirmos o único e verdadeiro Senhor com letra maiúscula no nosso serviço aos santos, aos irmãos, à igreja, como será no reino que já está presente na terra, e deste reino a nossa comunhão testemunha, como disse Jesus após passar 40 dias após a sua ressurreição, falando com os discípulos a respeito do reino de Deus: vocês são testemunhas destas coisas. Terceira razão, a nossa comunhão presencial, comunhão dos santos, ela é renovo, como se fosse um rancho. Você talvez não saiba o que é rancho, como eu também não sabia quando ouvi essa explicação pela primeira vez. Rancho seria um tipo de abrigo rústico no meio de uma roça, de uma lavoura, onde depois que os trabalhadores trabalharam algum tempo, eles fazem uma pausa e vão para o rancho, onde renovam as suas forças por meio de água, por meio de pão, por meio de conversa, e depois então, renovadas as suas forças, eles então voltam ao trabalho. Uma figura talvez mais moderna, a do vestiário em que os jogadores vão no intervalo entre os dois tempos de uma partida de futebol, e lá eles são reidratados, eles são realinhados, eles revêem a estratégia, eles renovam as forças e então voltam para o segundo tempo, para onde realmente a partida acontece. Assim também é a igreja quando ela se reúne. Aquele culto de domingo não é o fim da missão, é um meio para a missão, porque na verdade não é que nós passamos a semana servindo, fazendo as coisas do mundo, e no domingo vamos à igreja para servirmos a Deus, a fim de cumprirmos a nossa missão. Não, a missão, nós vamos à igreja no domingo para nós sermos reanimados, para sermos reedificados, realimentados, realinhados, e então sermos reenviados onde somos de fato chamados para cumprir a missão e dar testemunho, aí na sua casa, aí no seu trabalho, na sua vizinhança, ou seja, no mundo. Não foi isso que Jesus disse? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Não foi isso que Jesus disse?
Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações. Mateus capítulo 28, versículo 19. Não foi isso que Jesus disse quando orou a Deus antes de ir para a cruz? Tu me enviastes ao mundo e eu os envio, aqueles que tu me destes, ao mundo. João capítulo 17, versículo de número 18. A nossa missão é cumprida no mundo, mas nós nos reunimos na comunhão, a fim de uma vez realimentados, reafirmados, realinhados, sejamos então reenviados ao mundo, onde somos chamados ao cumprimento da nossa missão como Igreja de Jesus. E por fim, quarto, a comunhão dos santos é santificação, no sentido de que coopera para a formação da imagem de Jesus em nós, que é alvo da nossa salvação. Já disse a você muitas vezes que ser salvo não é simplesmente sair do inferno e ir para o céu. Isso é uma consequência da salvação, de termos sido libertos completamente, finalmente, do pecado e termos sido feitos à imagem de Jesus. E nesse sentido a comunhão dos santos coopera. Por quê? Primeiro porque os santos ainda pecam. Como alguém já disse, a igreja não é uma comunidade de pecadores tentando ser santos, mas uma comunidade de santos que ainda pecam, que ainda estão no caminho de serem como Cristo, estão rumo a serem como Cristo, como eu e você, mas como eu e você ainda não são. Por isso ainda falham, por isso ainda erram, por isso ainda pecam, e é por isso que nessa convivência com eles que a gente amadurece, que a gente cresce, que a gente aprende a perdoar, que a gente aprende a ser paciente, que a gente aprende a amar, que a gente aprende a andar a segunda milha, que a gente aprende a pedir perdão, coisas que a gente só pode aprender no atrito da convivência, não no conforto do isolamento. Como Mark Dever disse, o desejo de Deus é nos colocar em relacionamento com pessoas que vão pisar nos nossos calos. E ainda bem, porque vai mostrar para nós mesmos que nós também temos os nossos calos. Mas não apenas no sentido assim negativo, no sentido também positivo. A comunhão com os santos coopera para o nosso crescimento, para chegarmos à estatura de Cristo, porque foi com esses santos que ainda pecam que Jesus decidiu compartilhar os seus dons, as suas capacidades espirituais, como lemos nesse texto, e ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Veja, aperfeiçoamento dos santos. Se já fossem perfeitos, não precisariam de aperfeiçoamento para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, Jesus, quando subiu aos céus, ele derramou os seus dons sobre a igreja, o seu Espírito distribuiu esses dons como quis, derramou dons, deu dons, concedeu dons a você, a mim, aos demais irmãos, aos demais santos, aos demais crentes, aos demais discípulos de Jesus, de modo que Jesus, por meio do seu Espírito, usa os seus dons por meio de nós para ministrar a eles, mas também usa os seus dons por meio deles para ministrar a nós. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo de número 12, que no corpo de Cristo, os olhos não podem dizer à mão, não preciso de ti, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vós. Ou como cantávamos naquele cântico, eu preciso de você, você precisa de mim, e nós precisamos de Cristo até o fim. Sabe qual é o meu receio? É que depois de quase 3 meses sem nos reunirmos
presencialmente tenhamos ficado preguiçosos, tenhamos ficado acomodados, tenhamos ficado letárgicos. Por isso que a minha oração é que neste próximo domingo nós nos lembremos todos daquele hino que diz assim: a semana já passou, o Senhor guiou-nos bem e o seu povo se lembrou que reunidos bênçãos tem. É verdade, por isso que assim seja e que Deus continue nos abençoando em comunhão, para o nosso bem e para a sua glória. Amém. Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: Pois recebi do Senhor, que também vos entreguei, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Veja que a ceia do Senhor foi não apenas estabelecida pelo Senhor, mas é um mandamento do Senhor, uma ordenança. A ceia é cumprida por aqueles que entraram nessa aliança, ou seja, o seu povo. Aqueles que foram lavados, remidos pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz, e a ceia esse sacrifício representa.
Porém, não há nenhuma especificação de em quanto tempo isso deve ser celebrado. Tanto que há igrejas que celebram a ceia todos os dias. Tem outras que celebram a ceia uma vez por ano, outras uma vez a cada 4 meses, 3 meses. A nossa igreja tem a prática, o hábito de celebrar uma vez por mês. Porém, a verdade é que a ceia deve ser celebrada sempre que for possível, a depender do contexto de cada igreja. Estou dizendo isso porque temos a oportunidade de celebrarmos a ceia hoje, dessa forma como eu tenho explicado, em regime especial, onde nós estamos vivendo ainda as consequências desse tempo de crise, mas a partir do próximo domingo, quando estivermos já com a possibilidade de reunirmos presencialmente, talvez tenhamos que esperar um tempo um pouco mais longo do que estamos acostumados a celebrarmos, uma vez que há restrições quanto a manuseio de alimentos, de comida em público, e aqui entra também a questão da ceia. Mas hoje que podemos, vamos fazê-lo. Você sabe que o pão simboliza o corpo de Jesus que foi entregue em nosso favor naquela cruz. Se você já se decidiu por Jesus e testificou disso por meio do seu batismo nas águas, e você está acompanhado aí de alguém que também assim está na mesma condição, você pega o pão, o seu pão, sirva a ele, e ele do mesmo modo vai servir a você. Se você estiver só, você agora se sirva também. Vamos orar com a nossa irmã Tatiana. Senhor Deus, Jesus, obrigada, Pai, pelo teu sacrifício ali naquela cruz, obrigada pelo teu corpo entregue, teu sangue derramado, que hoje, ó Deus, nos dá acesso à tua presença, a presença do Pai. Muito obrigada por essa oportunidade que a gente tem de celebrar, embora não podemos fazer com todos, mas que o Senhor abençoe cada casa, em cada lugar, em que nós relembramos o teu sacrifício ali naquela cruz. Que o Senhor nos purifique, nos perdoe, nos encha, Pai, por mais uma porção do teu Espírito. É que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos comer todos. Suco de uva, você sabe, simboliza o sangue de Jesus derramado em nosso favor, também na cruz, como pagamento e remissão pelos nossos pecados. Da mesma forma, você que participou do primeiro elemento está convidado a participar do segundo. Vamos beber todos? Vamos agora encerrar esse momento orando. Senhor, muito obrigado, porque podemos nos reunir como igreja em torno da Tua mesa. Ainda de que essa forma especial agora tenha nos sido dada nesse tempo de exceção, esse tempo diferente, mas nos alegramos, porque o Senhor tem nos dado os recursos para continuarmos caminhando como igreja. Te agradecemos de forma especial hoje pelo teu sacrifício na cruz, teu sangue derramado em nosso favor. E pedimos que esse sangue continue nos cobrindo, continue nos guardando em Ti e assim nos ajudando a caminhar com o Senhor até o dia da sua vinda, quando sentaremos todos à mesa e celebraremos essa ceia com o Senhor, presencialmente com o Senhor. Que assim seja, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te conceda uma semana de paz na presença do Senhor Jesus e considere a possibilidade de se fazer presente então no domingo junto conosco. Que Deus assim nos guie em mais uma semana na presença dEle, com a bênção dEle, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até domingo, se Deus quiser.